Então, abrindo a nossa mesa, Advocacy como instrumento de garantias de direitos, eu convido para essa conversa a Fernanda Mainier, que é advogada e membro do núcleo gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Micaela Alves Almeida, que é analista de políticas públicas do programa Criança e Natureza do Instituto Alana. Nós teríamos também uma terceira convidada, que é a Caterine Moura, que é CEO da Abrale, né, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e conselheira do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Mas ela está aí numa trajetória difícil para chegar até aqui, porque a gente teve um nevoeiro no aeroporto Santos Dumont aqui de manhã, e até agora está complicado o movimento do aeroporto. Ela está tentando chegar, a gente vai manter a cadeira para, caso ela chegue, ela faça parte da mesa. E, para mediar essa conversa sobre advocacy, nós convidamos a Fabíola Leal, que é analista de advocacy do Instituto Desiderata. Bem-vindas e bom debate para vocês. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar essa mesa e agradecer a presença de todos. Eu, primeiro, queria muito também falar da honra que está sendo estar nesse evento e falar um pouquinho sobre o advocacy, que eu cheguei no Desiderata há 3 anos atrás para a construção da área de advocacy no Legislativo, e agora, 3 anos depois, a gente já tem 2 leis aprovadas a partir da nossa incidência no Legislativo Carioca e de Niterói. E não só 2 leis aprovadas que garantem ambientes alimentares mais saudáveis para crianças e adolescentes, mas que também ampliaram muito o debate público sobre as medidas de alimentação saudável voltada para crianças. Então, eu acho que esse, né, é um exemplo de uma política, de um advocacy que consegue garantir direitos, e nós podemos aqui conversar agora sobre outras medidas de advocacy e sobre a importância desse tipo de ação para a garantia de direitos. Então, eu vou passar agora para a Fernanda. Só gostaria de lembrar que nós temos 10 minutos de apresentação para cada uma e tentar se ater ao tempo, porque a gente está bem apertadinho. Então, é isso. Obrigada, meninas. Boa tarde a todas, todos e todes. Estou bem feliz de estar aqui nos 20 anos do Desiderata. Agradeço pelo convite. Então, vamos lá, que a gente não tem muito tempo, né? Vamos ver se vai. Então, só contextualizando aqui, eu sou uma pessoa que eu carrego muitos chapéus. Estou aqui hoje representando a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, mas em todos esses lugares que eu ocupo hoje, eu sempre sou essa pessoa mãe, hoje de uma adolescente e uma jovem adulta, né? Hoje elas estão com 15, 20 anos, e que me transformaram e me transformam e que me colocaram nesse caminho do ativismo e do advocacy, né? Por conta delas é que eu venho trabalhando em tantas frentes. E aí eu não poderia, antes de começar a falar da Aliança, falar um pouquinho da minha formação, né, em direitos humanos, que tem tudo a ver com essa mesa de advocacy, com muito do que a gente falou aqui hoje, e da gente pensar, né, criticamente os direitos humanos como algo que a gente tem que estar lutando permanentemente, né? Eles não são universais ainda, né? Eles se propõem a ser universais, é algo que a gente quer alcançar, e quando a gente pensa nessa universalidade, a gente tem que pensar em quem está de fora. E quem está de fora, a gente começa a perguntar, a responder aquelas perguntas, né? Nasceu onde? Tem que cor? Tem que gênero? Tem que orientação sexual? Mora onde? E por aí vai. Então, essa enunciação de direitos que a gente tem nas leis, elas ainda não são o direito posto, o direito adquirido, né? A gente precisa lutar pela implementação desses direitos, e, como foi falado aqui mais cedo, né, a gente teve exemplos lindíssimos agora nessa mesa anterior, né, não chega ainda a todos os lugares, né, não chega ainda a todas as pessoas. Então, essa capacidade de transformação social das políticas públicas é que justificam, né, esses direitos humanos que a gente quer alcançar,
Então, direitos humanos sem transformação social, política pública sem transformação social, ela não existe, na verdade. Ela é só para sair bonito na foto, né, para a gente dizer que tem alguma coisa. E a gente pensar que essa luta que é permanente pelos direitos humanos, ela está centrada no sujeito. Né? A gente precisa sempre olhar para o beneficiário da política pública. A gente tem que sempre ouvir o beneficiário da política pública. E o beneficiário da política pública ele precisa participar da construção, do monitoramento, da implementação dessa política. Porque ele sabe aonde está chegando e não está chegando, e a mesa anterior, né, mostrou isso muito bem. E essa lente interseccional, quando a gente sobrepõe várias camadas de opressão, elas precisam ser o norte quando a gente está pensando em políticas públicas. Então, a gente precisa pensar naquelas pessoas que estão à margem das políticas e que, por acumularem mais de uma camada de opressão, elas ficam cada vez mais distantes dessa implementação e dessa concretização que a gente quer ver. E aí a gente pensar, e aí eu acho que o Rap da Saúde, eu já conhecia vocês de antes, eu tive uma oportunidade, uma vez, de dividir uma mesa, e eu fiquei muito encantada, e eu queria sair dali levando vocês para falar com as minhas filhas, né, na época. Eu fiquei muito feliz assim, de poder conhecer, e é isso, né, porque assim, um pensamento crítico, uma educação libertadora, que vai levar esse empoderamento cidadão, e que vai fazer com que a gente tenha um sistema de garantias de direitos juridicamente instituídos, e é para isso que a gente faz advocacy. Né? A gente faz advocacy para a gente conquistar o direito, para implementar o direito e para continuar monitorando esse direito para que ele realmente chegue aonde tem que chegar. E a gente precisa nomear aquilo que não funciona, a gente precisa nomear aquela realidade para a gente poder fazer diagnóstico do isso, foi muito falado hoje, né, em relação aos dados, para a gente poder, então, ver onde a gente está falhando para a gente conseguir avançar. Então, e a advocacy, obviamente, pressupõe, né, um regime democrático consolidado. A gente passou aí 4 anos, né, onde a nossa democracia ficou bastante abalada, e a gente viu que, nesse caso, o nosso papel foi muito mais de resistir, né, e de denunciar, e de preservar aquilo que a gente tinha conquistado para evitar retrocessos, embora eles tenham acontecido. E, quando a gente tem um ambiente democrático, com a participação social, com o controle social, a gente, então, consegue avançar. A sociedade civil tem um papel primordial nisso, para que a gente consiga trabalhar junto, colaborar junto, incidir, mostrar os caminhos para a gente conquistar, né, esses direitos que a gente tanto quer ver aí como universais. Então, falando agora um pouquinho da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, a Aliança é uma coalizão, né, de diversas organizações, coletivos, associações, movimentos sociais, entidades, pessoas físicas, que defendem o interesse público, né, e desenvolve e fortalecem ações coletivas que contribuam para a realização do direito humano à alimentação adequada, né? Adequada e saudável, pensando na dupla dimensão que tem o direito humano o direito humano à alimentação, então o direito de estar livre da fome, mas também o direito de ter uma alimentação adequada às suas necessidades de saúde, à sua cultura, à sua região, ao seu território, né? E todas as características, né, que o alimento precisa ter. Pensando também na sustentabilidade e uma série de outras no acesso, né, físico e econômico a esses alimentos. Então, as ações da Aliança, né, a Aliança, como eu falei, ela hoje, o seu núcleo gestor, né, é composto por 9 representações, são 8 organizações, entre as quais o Instituto Desiderata é um dos membros, e eu sou a pessoa física que faz parte desse núcleo gestor. E as ações buscam, então, as políticas públicas para a garantia, né, desse direito tão importante, que é o direito humano à alimentação adequada, a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar. A gente tem uma agenda de atuação com 10 pontos, né? Todos podem conhecer no nosso site, a gente também, na nossa página do YouTube, tem um vídeo para cada um desses pontos. E aí, pensando um pouco na saúde, né, infantil, na infância, na adolescência, a gente
desses pontos, muitos, né, cruzam com esse tema. Então, a gente tem o tema 2, que é o tema da amamentação e da alimentação infantil. A gente também tem questões na alimentação escolar, na rotulagem de alimentos, enfim, nos ambientes alimentares como um todo, no monitoramento dos conflitos de interesses e práticas políticas corporativas. Então, a agenda acaba sendo transversal e relacionada à infância, né? A gente tem atuação nacional e também local. A Aliança hoje já tem núcleos instituídos em vários estados. Estou começando a correr um pouquinho aqui, porque eu olhei o tempo e me assustei, como todo mundo que fica aqui. E a gente tem atuado de diversas formas, né? Então, são aqueles pilares que a gente conhece, né, do trabalho de advocacy, onde a gente precisa fazer uma mobilização social, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização e trazer a sociedade, né, para junto. A gente tem, então, realizado diversas campanhas, seja pela própria Aliança, seja em conjunto com nossos membros, nossos parceiros, né? Então, aqui destacando, né, todo o trabalho que foi feito pelo Desiderata na aprovação das leis em relação aos ultraprocessados nas escolas no Rio e Niterói, que teve todo o apoio da Aliança, e atuamos em conjunto, né, nessas diversas ações nesse período. A ação da rotulagem, né, que também foi falada aqui mais cedo. Hoje a gente tem a questão da tributação, né, porque a gente está com a reforma tributária e a gente precisa estar tomando conta também e olhando essa questão. Nas eleições passadas, a gente incidiu, né, e fez uma carta com uma agenda, e essa carta hoje baseia as nossas ações. A gente também se manifesta, né, de diversas maneiras, seja através de um posicionamento público, né, uma carta aberta, uma nota técnica, uma nota em relação a temas que estão acontecendo, mas também encaminhando isso diretamente para o gestor, diretamente para determinados grupos que a gente entende que possam estar com determinada ação não condizente, né, com aquilo que a gente espera, né, nessa realização do direito humano à alimentação adequada. E a parte de incidência e mobilização, que a gente acaba fazendo de várias formas. Então, assim, junto ao executivo, junto ao legislativo, eventualmente também junto ao judiciário, né, através de como amicus curiae, em diversas ações, ações na rua, né, junto com a população, junto às agências reguladoras, através de incidência, através da mídia, né, utilizando esse espaço que a gente pode ter nesses lugares, participando de audiências públicas, enfim, uma série de ações que a gente tem feito nesse período, seja, como eu falei, né, numa ação própria da Aliança, né, enquanto coalizão, seja apoiando uma das ações, né, algumas das ações dos nossos membros que estão liderando aquela pauta. Então, vamos ficar agora para a parte depois do debate, das perguntas, né, cumprindo aqui o meu tempo. E aí ficam os meus contatos. Obrigada. Obrigada, Fernanda. E é muito importante esse trabalho em coalizão, de fato, quando a gente está falando de advocacy, né? E aí, falando um pouquinho da experiência do Desiderata com advocacy no Legislativo, a gente contou com o apoio da Aliança e com diversos outros parceiros no processo de elaboração dos materiais técnicos, da nossa campanha de apoio ao projeto, e isso foi essencial na aprovação dos projetos de lei. Inclusive, teve até uma pergunta, acho que no primeiro painel, sobre a questão da interferência da indústria. E a gente teve um processo de interferência muito forte da indústria no 662, aqui no Rio. E a indústria, os representantes, eles andavam em grupo pela Câmara do Rio, conversando com os vereadores. E a gente está lá dentro, com o nosso material, mostrando que cerca de 20 organizações estavam apoiando ali essa iniciativa. Foi muito importante para mostrar para os vereadores que aquela não era uma ação solitária, que tinha muito apoio público, que a população estava pedindo, de fato, pela regulação dos ambientes alimentares escolares. Então, é muito importante o trabalho da Aliança, enfim, esse trabalho em coalizão para o advocacy é essencial. Agora eu passo, então, para a Micaela.
Boa tarde a todas as pessoas presentes neste evento. Primeiro, eu queria parabenizar o Desiderata pela programação, que eu achei incrível. Todas as mesas foram extremamente inspiradoras. Eu sou a Mica, eu trabalho no Instituto Alana. E, bom, primeiro, eu acho bem importante, teve uma fala na mesa anterior, da gente se apresentar e se localizar. Então, eu tenho 27 anos, eu sou nascida e criada em São Paulo, sou uma pessoa não binária e branca. E, bom, eu amo esse tema dessa mesa, então esses minutos são meio intimidadores, mas vou tentar aqui me ater ao tempo. Para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização de impacto socioambiental que tem como objetivo e missão honrar a criança. O Instituto Alana nasceu em 1994 e ele tem 2 programas atualmente, que é o Criança e Consumo, que é um programa mais antigo, que talvez alguns de vocês aqui já conheçam. É um programa que fala muito sobre consumismo, sobre publicidade e a vivência de crianças nesse meio digital. E tem o Criança e Natureza, que é o programa que eu faço parte, como analista de políticas públicas, cuja missão é promover o acesso de crianças e adolescentes à natureza e a um ambiente saudável. Então, aqui eu trago os nossos sonhos enquanto programa, e eu trouxe uma foto dessa equipe, porque é muita responsabilidade estar aqui representando o trabalho que todas essas pessoas fazem, inclusive pessoas que estão desde a criação do programa, que nasceu em 2016. Então, o que a gente sonha enquanto programa? A gente sonha com cidades mais verdes, acessíveis, amigáveis. A gente sonha com espaços escolares mais verdes, desafiadores, com a natureza como essencial para a saúde, para o bem viver, e com justiça climática e socioambiental para todas as infâncias. E sempre é importante lembrar que infâncias no plural, porque a gente vive em muitas realidades aqui no país. E os nossos eixos de atuação passa por esses caminhos que vocês estão vendo. Então, a gente fala sobre educação, com promoção de desemparelhamento das crianças. Então, a necessidade e a importância de crianças e adolescentes vivenciarem espaços para além das paredes de uma sala de aula, de uma escola. A gente fala de conservação da natureza, pensando bastante na importância da aproximação de crianças com a natureza, para que ela cresça com a natureza, pela natureza e na natureza. A gente fala de cidades, é muito importante a gente ter cidades acessíveis e amigáveis para a promoção da saúde e do bem-estar. A gente fala de clima, de justiça climática. Aqui o Alana ele tem um eixo grande agora que a gente está assumindo de justiça climática, então é algo que está sendo transversal em todas as ações do Instituto. E a gente fala de saúde, porque não tem como falar de natureza sem falar de saúde e do bem-estar que isso traz para a gente. O nosso discurso, a nossa narrativa, enquanto programa, a gente passa por essa tríplice crise planetária, que é um trava-línguas pronunciar, e eu consegui, que é nomeada pela ONU, que é a crise climática, que a gente ouve bastante falar, principalmente nos tempos mais recentes, que afetam só no Brasil aproximadamente 40 milhões de crianças, isso é um dado da Unicef. Da crise da perda de biodiversidade, que é algo que ainda a gente não fala tanto. A gente tem uma conferência sobre biodiversidade recente, então esse é um assunto que é importante nomear. E a crise da poluição. E quando a gente fala de crise da poluição, existe uma organização que talvez alguns de vocês aqui conheçam também, que é a Urban 95, que ela tem esse 95 se referente a pessoas com até 95 centímetros de altura, que é a faixa etária do que a gente chama de primeiríssima infância. Então, são crianças de aproximadamente 3 anos. E se a gente é para pensar a cidade a partir da perspectiva dessas crianças pequenas. E quando a gente anda pela cidade e quando uma criança anda pela cidade, ela está na altura do escapamento de carros e automóveis. Então, ela respira mais poluição que a gente, e o corpo dela lida com isso de outra forma. Então, é sempre importante lembrar que, enfim, as crianças são a nossa prioridade absoluta. E, junto a essas 3 crises nomeadas pela ONU, a gente tem uma quarta crise que a gente traz em referência a um livro chamado A Última Criança da Natureza, do Richard Louv.
nesse livro ele traz esse conceito de transtorno de déficit da natureza. E aí ele fala sobre como o impacto da natureza afeta o desenvolvimento integral das crianças, entre outras coisas. É uma leitura que eu super recomendo para vocês. E esse livro foi o que inspirou a criação do programa Criança e Natureza, do Alana. E aqui eu acho que é muito importante a gente nomear algo, né, que é essencial, é constitucional. Eu trago destaque aqui para 2 artigos que a gente tem da Constituição Federal. O artigo 225, que fala que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a necessidade de preservar isso para as presentes e futuras gerações. E aqui eu trago um destaque para as presentes gerações, porque a gente ouve muito em discursos sobre mudanças climáticas, a gente falando do futuro, e o problema está acontecendo agora. Então, a gente tem que dar um foco nas presentes gerações, para além de falar de futuro. E o artigo 227, que coloca crianças e adolescentes como prioridade absoluta, e essa responsabilidade é compartilhada entre o Estado, entre a família e a sociedade. Para além do artigo 227, que já traz esse destaque, eu trago aqui alguns marcos normativas que a gente tem no Brasil referente à infância e ao meio ambiente. Então, a gente teve, em 2016, a criação do Marco Legal da Primeira Infância, em 1990, a criação do ECA, em 1981, a gente tem a Política Nacional do Meio Ambiente, em 2009, a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. E sobre essas 2 políticas, eu trago um destaque que nenhuma delas menciona criança e adolescente nos seus textos. Por último, o Estatuto da Cidade, que também faz uma menção muito rasa sobre crianças e adolescentes. E aí, falando em cidades, a gente coloca aqui, olhando as cidades como um espaço de resiliência climática, e a gente elege esse tripé da cidade, da criança e da natureza. Então, uma cidade que tem áreas verdes e áreas azuis. As áreas azuis, me refiro às águas, caminhos seguros e escolas saudáveis. E aí eu falar um pouquinho, o tempo está correndo, então vou passar mais rapidinho aqui, das publicações, das ações do programa. A gente tem diversas publicações, então a gente tem sobre desemparedamento, sobre cidades para brincar e sentar. A gente tem uma parceria com o Jundiaí, saiu no último semestre essa publicação sobre aprendizagem ao ar livre em Jundiaí. E a gente desenvolve várias ações enquanto programa. Então, missões, assessorias técnicas internacionais e nacionais. A gente promove encontros, mas mais para frente eu vou falar de um que vai acontecer no próximo mês. A gente desenvolve projetos pilotos e a gente trabalha com políticas públicas, que é o core aí do meu trabalho. E, falando em cidades, Parque naturalizado, né? A gente trabalha com diversos pilotos de parques naturalizados pelo Brasil, que são essas soluções baseadas na natureza, pensando na cidade e nas crianças e no espaço de convivência, utilizando os elementos e características do território. Então, vou ter que passar um pouquinho mais rápido aqui. A gente quer mudar cenários assim e assim, que são um pouco motivadores e instigantes, para espaços assim. Isso são fotos dos nossos projetos pilotos de parques naturalizados pelo Brasil. Isso aqui é no Caruaru, é uma forma de... um artesanato, é um brinquedo feito artesanalmente por um artista da cidade. Então, esses parques naturalizados, eles querem promover, instigar e desafiar as crianças. Então, é um modelo completamente diferente do que a gente pensa enquanto um parquinho infantil. A gente quer utilizar podas de tocos de árvores, plantas, considerar as características do território, trazer a comunidade local, trazer participação de crianças e adolescentes para a construção desses parques. Então, é isso que a gente está trabalhando. Junto com a Urban 95, a gente tem essa parceria com esses municípios. Entre 2021 e 2022, a gente tem projetos pilotos nesses lugares. Esse ano, a gente tem mais alguns, então, em breve, isso aqui vai ser atualizado. A gente tem no nosso site a publicação de um repertório de brinquedos imobiliários que muitos municípios procuram a gente perguntando sobre eu quero construir um parque naturalizado, como que eu faço isso? A gente tem isso no nosso site, inclusive considerando as normas da ABNT e vários caminhos possíveis. É um guia realmente para o gestor, a secretaria pegar isso, olhar e falar, tá bom, a gente vai construir. Inclusive, é uma solução muito mais barata do que os parquinhos tradicionais.
Aqui tem um videozinho que eu vou ter que passar mais rapidinho aqui. Em setembro, a gente vai fazer uma conferência internacional sobre espaços naturalizados para as infâncias. Eu adoraria convidá-los, mas já esgotou. Talvez tenha transmissão. Talvez tenha transmissão no YouTube, mas esgotou no primeiro dia que a gente abriu o evento. Então, é um evento feito com parceria internacional com a ISGA e com o SESC, que vai acontecer em São Paulo, e vão correr oficinas também com visitas aos espaços naturalizados em São Paulo. Vai ser bem legal e eu espero que eles transmitam no YouTube, porque eu acho que isso tem que ser divulgado. Bom, tem que correr um pouquinho aqui. Acho que quando a gente está falando, né, desses parques naturalizados, das cidades amigáveis para as crianças, uma coisa que a gente fala muito, inclusive visitas ao Ministério do Meio Ambiente, quando a gente já mapeou todas as secretarias dos ministérios nessa mudança de governo. A gente fala sobre a necessidade de a gente mudar as métricas de acesso às áreas verdes e azuis, porque elas não consideram... Ai, tá, esse tempo esgotado aqui, eu vou ter que passar um pouquinho, desculpa. Essas métricas de áreas verdes e azuis, porque é importante que elas sejam consideradas na realidade, no que é de fato. Se esse espaço verde está sendo distribuído igualmente para todas as pessoas. Então, estamos fazendo uma incidência para a mudança dessas métricas. Essa aqui é uma publicação da Unicef que fala, né, sobre quantas crianças no mundo e no Brasil estão sendo expostas a riscos climáticos. Isso aqui é um pouco do nosso trabalho. Então, essa publicação, o direito das crianças e dos adolescentes à natureza e a um ambiente saudável, uma publicação feita ano passado, que dispõe sobre todas as normas brasileiras e com referências internacionais também sobre os direitos de crianças, acesso à natureza. Então, é um documento muito rico, um material muito importante para a produção de políticas públicas. Eu trouxe aqui também um print do nosso site sobre o Comentário Geral 26. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Comitê das Crianças, que está dentro da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, publica comentários gerais de tempos em tempos, eu não sei qual é a periodicidade, mas esse ano, no dia 18 de setembro, eles vão publicar o Comentário Geral 26, que fala sobre os direitos da criança ao meio ambiente, com foco especial em mudanças climáticas. E o Alana, junto com outras organizações da sociedade civil, tem contribuído com temas como racismo ambiental, como poluição do ar, que não constavam nesse documento. Ele vai ser publicado agora e a gente está fazendo uma estratégia de divulgação desse documento no Brasil e na América Latina. Eu acho que é importante acompanhar. A gente tem um conceito que a gente está promovendo aqui, não foi inventado por nós, que é o Escolas Baseadas na Natureza. A gente está pensando em escolas como espaço de resiliência climática e de propagação de educação climática e ambiental. Então, a escola como protagonista disso, da importância da gente desenvolver ações dentro de escolas, pensando em soluções baseadas na natureza. Então, a gente está olhando para o solo, a gente está olhando para o clima, a gente está olhando para a água, para a diversidade, para a biodiversidade. E, por fim, aqui eu vou terminar, eu trouxe algumas fotos de ações que a gente tem feito e para falar, né, ilustrar a importância da participação da sociedade civil, de ocupar esses espaços como conselhos nacionais, de ocupar espaços nos ministérios, nas secretarias, nos gabinetes de parlamentares. A gente leva, desses materiais que eu apresentei para vocês, a gente leva isso para as conversas que a gente tem tido. Eu acredito muito na importância disso. Eu trabalho acompanhando políticas públicas brasileiras há 6 anos, então é algo que eu acredito muito. Bom, eu esgotei o tempo, vou deixar para a gente falar, mas vocês podem entrar em contato comigo para receberem as publicações. Eu apresentei bastante coisa aqui. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Mica. Bom, acho que só um comentário muito breve assim, da importância da produção desses materiais. É muito importante ter materiais bem produzidos para realizar a incidência, assim, isso faz muita diferença. Parabéns pelo trabalho. A gente vai passar para as perguntas. Nós temos pouquíssimo tempo. A gente recebeu muitas perguntas. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que enviou as perguntas, pedir desculpas que a gente não conseguiu responder a todas por conta do tempo, mas a gente vai fazer aqui uma perguntinha que a gente tentou consolidar tudo que veio e vou pedir para vocês serem bem breves. Quais são os principais desafios que vocês identificam no cotidiano de vocês
para a consolidação das ações de advocacy e serviços que vocês desenvolvem, e como enxergam caminhos possíveis para fortalecermos o protagonismo do usuário na construção das políticas públicas, sobretudo pensando que este usuário é uma criança ou adolescente. Bom, vou começar aqui. Eu acho que essa última parte da pergunta eu falei um pouco, né, que não existe não existe política pública sem participação do beneficiário da política pública, né? Então a gente tem que trazer eles para junto de alguma forma, a gente tem que estar envolvendo. No caso de crianças e adolescentes eu acho que ficou muito claro aqui, né, que a autonomia que eles têm para participar disso. E, no caso de crianças, a gente tem que envolver as famílias, né, pensar nas diversos formatos de famílias e trazer essas famílias para junto nessa construção. E, em relação ao desafio, acho que são vários, mas se eu pudesse citar eu vou citar só um, eu acho que é a questão dos conflitos de interesses públicos e privados e as ações políticas corporativas, né? Eu acho que isso também foi falado um pouco mais cedo. O Rafa, que está aqui na minha frente, falou sobre isso, né? Dando exemplo, inclusive, na votação, né, dos projetos de lei. Então, esse poder privado, né, esse poder econômico privado que está aí competindo, né, com as ações, né, e aí tentando puxar, né, a corda para o outro lado, a gente tem que enfrentar isso de várias formas, monitorando, né, expondo, mitigando quando não é possível eliminar, né, o desejável é não ter. A gente tem que pensar em termos de direitos humanos aqui, trazendo também um pouco do tema que eu gosto, né, que é direitos humanos em empresas, né, empresas e direitos humanos, o quanto que as empresas também são violadoras de direitos humanos, não só, né, os estados e o poder público, e o compromisso que elas têm que ter também com esses direitos e com a defesa e a promoção e a garantia desses direitos. Então, eu acho que conflitos de interesse e ação política corporativa acho que é o principal desafio, e aonde a gente não tem Estado, aonde a gente não tem política pública, isso fica ainda mais forte, né? Então, a gente precisa, a sociedade civil precisa estar atenta a isso, estar atenta às suas parcerias, estar atenta aos processos que precisam ser transparentes, né? O controle social e a participação social ajudam também a gente a cuidar desse ponto. Bom, eu faço coro ao que a Fernanda falou em relação aos conflitos de interesse, e acho que uma dificuldade, eu vou trazer muito da experiência, eu tive em Brasília nos últimos meses, eu fico sempre na ponte aérea São Paulo-Brasília, e, bom, a gente teve uma mudança de governo. Uma coisa que a gente tem percebido nessas conversas que temos tido nas secretarias dos ministérios que a gente frequenta, e a gente passou por muito ministério desde que aconteceu a mudança e os cargos foram sendo assumidos, uma falta, uma dificuldade, na verdade, de integração na comunicação entre as pastas. E eu vejo muita sociedade civil desempenhando um papel de fazer a ponte. Aconteceu uma vez, a gente está no Ministério do Meio Ambiente conversando em uma secretaria, e aí depois outras pessoas de outras secretarias chegaram e eles não sabiam dos projetos que ambas secretarias estavam fazendo, eles não se conheciam ainda. Então, a dificuldade de diálogo interno ela acontece, a gente sabe que é um governo novo e que a casa está sendo arrumada, mas isso é algo que eu tenho observado assim, nesse processo que a gente tem feito de incidência política, essa comunicação é muito importante, a gente gosta muito de atuar. E os projetos que a gente tem são interministeriais, então eles olham escolas baseadas na natureza que eu mostrei para vocês, eles olham para o MEC, ele olha para o Ministério da Educação, ele olha para o Ministério da Saúde, ele olha para o Ministério do Meio Ambiente, ele olha para o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, acho que isso é um desafio, além do conflito de interesses, existem muitos outros no processo de fazer advocacy, né? Quem tem dinheiro tem influência política. Então, isso é uma coisa que, né, o lobby no Brasil ele não tem as suas regulamentações. Então, a gente tem uma série de desafios nesse tipo de trabalho que a gente desempenha. E a segunda pergunta, que é sobre a participação.
Bom, é fundamental a gente incluir crianças e adolescentes quando a gente está fazendo políticas para crianças e adolescentes. A gente não consegue ter uma visão do todo enquanto pessoas adultas. Todo mundo aqui passou pela infância, todo mundo aqui passou e passa pela adolescência. Às vezes eu sinto que eu estou saindo da minha adolescência agora. E tem uma vez, assim que eu entrei na Alana, eu fui visitar uma escola de educação infantil, pré-escola, e aí é uma escola que considera a participação das crianças em todos os projetos que eles realizam lá, e eu ouvi uma coisa que me marcou muito, que é essencial para o trabalho, para o tipo de trabalho que a gente faz aqui, trabalhando com política pública para as infâncias, que foi uma das crianças falou para a coordenação da escola que que eles queriam ter uma quadra menor, porque a quadra que eles tinham na escola, a quadra convencional, era muito grande e as perninhas deles não davam conta de correr a quadra inteira, e eles queriam correr a quadra inteira. Então, eles pediram para ter uma quadra menor para eles, que são pequenininhos, e eles ganharam uma quadra menor. Então, esse tipo de coisa que a gente, às vezes, não vai pensar. Então, às vezes, não, a gente não vai pensar nisso, muitas vezes. Então, daí a importância da participação de crianças e adolescentes, quando a gente está falando de políticas públicas. A gente tem que incluir, a gente tem que ouvi-los mais do que foi falado aqui pela última mesa, pelos jovens da última mesa. A gente tem que ouvir, sentar e ouvir, porque eles têm soluções para dar para a gente, coisas que a gente não vai conseguir pensar, né? Então, acho que é essencial. Obrigada. Bom, doutora Caterine chegou aqui. Muito obrigada, boa tarde. Que bom que você conseguiu chegar. Bom, a doutora Caterine Moura é CEO da Abrale, conselheira do TJCC. Infelizmente, a gente não vai ter tempo da apresentação, mas eu vou pedir para você falar um pouco sobre o projeto. E a gente já pode passar para a pergunta, que é quais são os principais desafios, né, que você identifica no cotidiano para a consolidação das ações de advocacy e como enxerga caminhos possíveis para fortalecer o protagonismo do usuário na construção de políticas públicas. Legal. Boa tarde. Eu perdi tudo, praticamente, por conta desse problema aí do aeroporto e tal. Mas, como eu faço advocacy e políticas públicas, né, eu atuo nisso, eu sou resiliente, pessoal. Então, eu falei para mim mesma e falei também para a organização aqui do Desiderata, eu não vou perder a oportunidade de estar com vocês. Então, muito obrigada. Tá? Desculpa chegar e quebrar a dinâmica da mesa, mas eu realmente fiz questão de estar aqui, né? E é um convite muito honroso. Então, vamos tentar fazer jus em poucos minutos, né? Olha, eu não sei quantos conhecem o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Estamos caminhando para o 10º ano de consolidação desse trabalho. É uma iniciativa de mobilização, é uma coalizão de oncologia, a maior coalizão que a gente tem hoje na oncologia, e reúne mais ou menos umas 300 organizações. Sociedade civil, associações de pacientes, sociedades médicas, sociedades multidisciplinas. Estou vendo umas carinhas conhecidas aqui, tá super bom. Instituições de ensino, de pesquisa, algumas representações do governo, tá? Entidades privadas, organizações de saúde, enfim. É bem múltiplo a composição, a representação do movimento, e eu acho que a grande força, né, da gente atuar em advocacy, num modelo colaborativo, organizado dessa maneira, né, que é uma rede colaborativa, é que, de fato, a gente tem uma agenda única. Isso fortalece, a gente acaba construindo uma unicidade de voz, uma proposta construída com muitos participantes. Então, tem uma proposta direcionada, fortalecida. No caso do movimento Todos Juntos contra o Câncer, isso se materializou numa declaração. Depois vocês podem entender mais do projeto, é só acessar, né, tjcc.com.br. Lá tem esse documento, que é um documento norteador. A nossa agenda é a melhoria da atenção oncológica para todos no Brasil, olhando bastante os gargalos do sistema público de saúde e os desafios também do setor privado.
E nessa declaração, então, a gente conseguiu comprometer todos os partícipes, né, desse movimento, agregar expertise, porque nós, que somos líderes do movimento, nós somos uma associação de pacientes, né, eu represento a Abrale, que é a líder a idealizadora e a líder do movimento. Então, como que a gente ia construir, né, uma proposta consistente, com valor agregado ao debate, né, que é um debate hard, é um debate com agentes públicos, governamentais, tomadores de decisões sobre as políticas públicas. Então, você tem que estar preparado, né? E, além de tudo, com uma expertise muito específica, né, da oncologia. Então, para nós, foi um caminho estruturar um documento norteador que recolhesse, né, todas essas contribuições. E também para tornar público. Acho que um dos passos essenciais do trabalho da advocacy é a transparência, né? É torná-lo, de fato, acessível para todos que queiram participar, contribuir, criticar também, por que não, né? Trazer algo para compor ali naquela proposição. Sobre os desafios, eu venho pensando bastante, né, sendo uma pessoa engajada no advocacy, e sempre fui. Antes eu fazia de uma outra maneira, para uma outra agenda de saúde pública, voltada à atenção primária, né, e a vida veio me levando para a oncologia. Mas, muito recentemente, eu tenho participado de redes, fóruns globais. Então, sair daqui um pouquinho e escutar o que está acontecendo pelo mundo te traz também uma consciência dos desafios, que eles são nossos e são de quase todos, viu? Não é porque a pessoa está lá na Suíça fazendo advocacy que ela tem menos desafios. Não, os desafios podem ser um pouquinho diferentes, mas, ainda assim, são desafios. Então, algumas considerações, né? Primeiro, que esse processo de lutar pelos direitos das pessoas, dos pacientes, dos cidadãos, ele é um processo infinito e contínuo, né? O Gonçalo Vecino, uma vez falou que é igual democracia. Você tem que estar sempre atento, cuidando dela. É um processo que não termina nunca, nunca. Assim como o advocacy, né? Cuidar dos direitos, do atendimento aos direitos das pessoas, no caso aqui dos pacientes, é um processo que não termina. Ele começa, ele tem que ter foco, mas ele não termina. Então, é preciso ter resiliência. Mas, fora a resiliência e a boa vontade, que quase todo mundo que está nessa área, terceiro setor social, já tem, não é? A gente traz um DNA. É preciso de mais, gente. Então, esse trabalho, por exemplo, ele me dá muito orgulho, porque ele é feito, primeiro, em cima de evidência. A advocacy tem que ser feita em cima de evidências de vida real. Dados, né, tem que estar fundamentado. Sem dados, a gente, de fato, não consegue fazer uma intervenção de qualidade, né? Não consegue dialogar de igual para igual, né? Você tem que ter evidência para poder orientar a sua estratégia, a sua ação. Segundo, é preciso foco. Lá fora, os principais, pelo menos agências, atores, associações com as quais a gente lida, que fazem advocacy na área da saúde, da oncologia, eles têm foco, têm uma agenda propositiva focada. Não dá para a gente fazer tudo. Você tem que escolher as brigas que compra, né? Ou as agendas prioritárias para aquela intervenção. Entendendo que são ciclos longos, né? Você fazer advocacy ou influir positivamente nas políticas públicas é um processo longo. Então, você tem que focar e fazer do início ao fim. Quarto ponto, é preciso reconhecer as vitórias, os avanços. Nem sempre a gente chega naquele desfecho final transformador, né? Mas a gente precisa reconhecer os passos dos avanços. E, no nosso caso aqui, eu acho que a gente tem sempre aquela preocupação de pensar, será que a gente influiu numa mudança de lei? A gente propôs um projeto de lei melhor? A gente conseguiu derrubar um veto de um projeto que era crítico? Sim, essas medidas são evidências do trabalho bem-sucedido. E a gente monitora isso também. Mas tem muitas outras, né? Não, eu acho que não dá para a gente se furtar do compromisso da qualificação. E aí eu já emendo na segunda parte da sua pergunta. Como mudar, né? O enfrentamento desses desafios é a gente qualificar a nossa atuação. Então, advocacy baseada em evidências, primeiro ponto. Segundo, ter qualificação, ter uma agenda focal, não sabe como fazer, não tem competência para fazer, não tem aquela habilidade específica, tem que buscar parceiros.
Tem que buscar, fazer alianças, entendeu? Tem que somar expertises. Porque essa atuação ela não é só um ato de mobilização social. Minha visão, né? Claro, estou trazendo aqui a minha visão, da nossa experiência. Então, o movimento Todos Juntos contra o Câncer ele não é só um ato de mobilização de pessoas que atuam nesse segmento. Não. Ele é um ato coordenado, tem uma estrutura, um modelo de governança, tem uma equipe dedicada, tem uma liderança, tem rota, tem propósito, tem gente qualificada para trazer expertise, e a gente vai, com muito empenho, desenvolvendo capacidades e skills, né, da equipe para poder melhorar a nossa atuação. E, por fim, além de tudo isso, é super importante conseguir mensurar o que a gente faz, né, o impacto que a gente promove, e comunicar, gente. Que desafio é a gente conseguir comunicar, não é? É um desafio grande. Eu não sei se é porque a gente está muito mergulhado na questão e a gente entende tudo e não consegue comunicar para a sociedade geral, que é de outra área, ou porque a gente não tem essa expertise, de novo. E o comunicar em advocacy, ele, de fato, é essencial, né? E aí eu acho que é para além, como eu já disse antes, do desfecho. Né? É toda a jornada, porque a jornada ela qualifica, ela transforma, ela agrega valor. Né? A gente consegue fazer, eu escutei você falando assim, rapidinho, de comunicação e processo educativo, né? E empoderamento então, do usuário, do paciente ou da pessoa. Eu estava num evento lá fora também, um cara extraordinário, um paciente de câncer que fundou uma associação e um fórum global. Ele falou assim, gente, esse negócio de letramento em saúde é incrível, mas é super difícil você capturar o interesse das pessoas, em geral, quando elas não são pacientes. Né? O nível de engajamento é reduzido. Pensa na gente mesmo. Quando você recebe um diagnóstico, aí, suddenly, né, você quer saber tudo sobre hipotireoidismo, por exemplo. Mas antes você nunca quis saber sobre isso. Então, o processo de advocacy, para mim, tem uma dimensão também, um compromisso com a comunicação em saúde e a educação em saúde. É a partir desse processo do comunicar, né, não só os direitos, mas como fazer para participar desse processo de luta pelos direitos, que a gente vai, não sei se essa palavra é legal, mas vai empoderando, né, o cidadão, o paciente, o usuário, a entrar nesse processo de uma forma mais natural, entendendo, de fato, quais são os seus direitos e como adquiri-los, como lutar por eles, entendendo como é esse processo, porque não é um processo esquizofrênico de gritaria nas redes sociais. Não é isso. Né? Fazer advocacy requer habilidade, ferramentas, comunicação e um compromisso muito grande com a transparência, porque é fundamental que as pessoas possam se engajar de uma maneira orgânica, natural, que elas tenham acesso de uma forma muito transparente para saber do que a gente está fazendo, né? E lembrar do nosso compromisso como agentes de advocacy, nosso compromisso, né, que precisa ser sempre reforçado e com muita responsabilidade, porque a gente tem uma voz, quem está na liderança de qualquer associação, ONG, movimento social, tem uma voz representativa. E esse é um outro tema que eu acho que às vezes me causa assim uma preocupação, né? O quão representativa é a nossa voz para aquela agenda, para aquela luta. E isso não se consegue porque você, não sei, porque você é famoso, ou porque você tem um currículo de 25 anos atuando na área, ou porque você é super qualificado, né? Mestrado, doutorado, pós e tal. Não é assim que a gente consegue essa legitimidade. Legitimidade na área social, ela vem de um trabalho consistente, vem da reputação institucional a qual você está vinculado, né? Vem da forma como você atua em advocacy, vem, sobretudo, na boa gestão, que eu escutei você falar também. Você falou coisas interessantes, do meu andar dali até aqui, foi ótimo. Dos conflitos de interesse. Né? Quem não tem, gente? Fala para mim. Né? Na vida de hoje, a gente atua, nós somos agentes plurais, atuamos em tantas frentes. Né? O advocacy faz com que a gente tenha muitos pontos de interação, né? Legislativo, executivo, judiciário, sistemas de justiça, sociedades, empresas, patrocinadores, né? Para as nossas ações, enfim.
Então, saber manejar bem esses conflitos de interesse, de novo, com transparência, acho que é assim que a gente consegue construir esse caminho para minimizar os desafios, talvez, e manter a qualidade do trabalho em advocacy e o alto nível de mobilização, porque, além da resiliência e do querer fazer, confesso, não sei se vocês já sentiram isso, mas a mobilização ela vem em ondas, né? Às vezes a gente está aqui em cima, às vezes a gente está aqui embaixo. Então, esse ano a gente tem, agora em setembro, o nosso Congresso Nacional, que acontece em São Paulo, de 26 a 28, é o Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, e ele foi o pontapé desse movimento. Não estava pensado para ser um movimento de luta pelos direitos dos pacientes, estava pensado para ser um congresso, para reunir líderes na área da oncologia, para discutir caminhos de melhoria. Mas aquilo tomou uma força tão grande. As pessoas sentiram necessidade de ter uma identidade, né? De fazer uma mobilização articulada, de ter uma voz única e com alguma liderança que persistisse nos processos do advocacy, que acabou virando um movimento. Então, a gente comemora agora 10 anos desse trabalho assim, mais estruturado, consolidado, né? E eu posso dizer para vocês que, todo ano, quando a gente apresenta os resultados, o que foi feito esse ano, quais foram os avanços, a gente fica orgulhosa. Eu preparei os slides, eu vou deixar os slides com vocês, quem sabe vocês têm acesso em algum momento. É muito legal, mas aquilo é só a pontinha do iceberg, né? Então, aquele PL, aquela lei que a gente propôs, e embaixo daquilo tem todo um trabalho enorme, né, de uma equipe grande e de muitos parceiros. Sem parceria, a gente não faz advocacy, não. É impossível, né? Então, era isso que eu queria agregar. Muito obrigada de novo. Desculpa pelo imenso atraso. E a gente ainda vai se encontrar numa outra oportunidade. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho depois. Obrigada. Muito obrigada, doutora Catarine. Com certeza, valeu a pena a perseverança. Foi muito bom te ouvir. Que bom que você conseguiu chegar. E a gente vai encerrar, então, a mesa. Muito obrigada às convidadas, palestrantes. Muito obrigada a todos. Pelo menos eu cheguei para a foto, né? Obrigada.